Esta é a série Transformação, a nossa primeira série de 2025. E Deus nos deu um presente. Nós estamos gravando no lugar que há uns meses atrás estava passando pelos piores momentos, mas no nome de Jesus agora vamos viver uma nova estação, um tempo de renovo, um tempo de milagre, um tempo de transformação. E eu estou aqui no... Eita coisa boa! Jesus, nós abençoamos esse estado. Nós declaramos, Senhor Jesus, que o melhor do Senhor está por vir, que toda a potestade do inferno vai ser derrotada no nome de Jesus, e que a renovação, a restauração do Teu Espírito Santo descerá sobre esse estado, e nós iremos ver o florescer daqueles que são fiéis ao Senhor e se levantam no meio do caos para proclamar que o Teu nome está acima de todo nome. Jesus, faz florescer, traz esperança, renovo, no nome de Jesus, o melhor ano do Rio Grande do Sul. Aleluia! Aleluia, Jesus. Viva o Rio Grande do Sul. E meu Deus do céu, e eu esqueci até de tudo. Eu tô tão nervoso, Jesus, é tudo tão novo. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Não é curtir por quê? Porque quando você curte, o YouTube entende que o vídeo é bom. Nossa, que vídeo bom! E manda pra mais gente. Compartilha, manda pros amigos, pros inimigos. Manda pra todo mundo. E se inscreve no canal toda segunda-feira, 5 horas da manhã. Tem uma mensagem de Jesus pra você aqui. Ô David, o que acontece depois da mensagem, depois de tudo? Ainda tem a nossa associação evangelística, que você pode ser parte. Aqui embaixo está aparecendo todas as informações. E você é convidado para fazer parte de um movimento que tem abençoado e alcançado milhares de pessoas. Então aqui tem tudo que você precisa para ser parte. Voluntário, um doador, um membro. E eu vejo você na obra. Os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Aleluia! Ainda bem que eu vim. O povo aqui do Rio Grande do Sul é sinistro, tá? Não sei como a gente vai gravar a próxima série agora. Vai ficar um trauma que o povo mais animado do Brasil tá no Rio Grande do Sul. Não quero confusão, longe de mim. Mas a mudança de nível que eu vou ministrar agora, essa palavra, ela tem cheiro de confusão. E você talvez vai se incomodar um pouco no começo, porque quando eu falo mudança de nível, não é só um upgrade na história. Não é sobre um carro novo, não é sobre uma casa maior, não. É sobre um nível de treta maior. 3, aleluia, já caiu bastante o rendimento. É sobre um nível de confusão maior. É sobre um nível de ataques maior. Mas também, para não ficar só no ônus, é sobre um nível de bênção, de favor, de milagres. Aleluia! Aonde você vai se deleitar no eterno. E vai olhar para os ataques e vai rir da cara do perigo. Fala para quem está perto de você. Você vai ficar estranho. Ai meu Deus, que delícia.
Porque tudo começa com um começo. Olha que profundo. E o texto base está em Provérbios, que é sobre sabedoria. Então, na sabedoria, nós vamos entender como que chegar nesse lugar. Onde tudo começa? Como que isso, como que acontece? O que Deus faz primeiro, para então a gente viver esse novo nível? Eu vou ler para você. Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Antes de Deus mudar você de nível, Ele vai mudar você de gangue. Quando Jesus veio, havia duas galeras. Você lembra? Havia os fariseus e havia os gentios. Os gentios tinham certeza que a salvação não era para eles. E os fariseus tinham certeza que a salvação não era para os gentios. Dois irmãos pegou, vamos de novo. Então vamos de novo. Então os gentios tinham certeza que a salvação não era para eles. E os fariseus tinham certeza que a salvação não era dos gentios. Eles estavam mais preocupados que os gentios não fossem salvos do que eles serem salvos. Então o mundo é dividido em tribos. O mundo é dividido em gangue. Existe a galera da política que se divide em direita e esquerda. Existe a galera que se divide entre aqueles que acreditam em Deus e aqueles que não acreditam em Deus. E da galera que acredita em Deus tem uma outra grande divisão. Tem a galera que acredita em Deus, mas que não acredita que Deus pode tudo. Tem a galera que acredita em Deus e acredita que Deus pode tudo. Calma. Que dentro dessas galeras tem outras galeras. Tem a galera que acredita que Deus pode tudo, mas que com ele não faz nada. E tem o outro que acredita que Deus pode tudo e que na cabeça dele só faz por ele. Que ele é o melhor. Ele é a última Coca-Cola do deserto. Ele é um fenômeno. Ele é a florzinha de Jesus. Jesus está sujeito a tudo o que ele quer. Ele é o mimadinho do Senhor. Mas de outro lado, aí tem outra galera, que é a galera que olha para o mimadinho de Jesus e fala, ele se acha. E isso nunca acaba. Nunca acaba. Aí tem uns que acreditam que vão ser salvos para sempre. Outros acreditam que não. Aí tem uns que acreditam que um foi eleito, o outro foi rejeitado. E aí tem um que acredita no tal do Calvino, outro que acredita no tal do Armínio. E tem um que diz, não, é uma briga de uma divisão absurda. E aí o mais interessante é que no meio dos filhos de Deus há mais divisão do que às vezes no meio do filho das trevas. A briga acontece mais no nosso meio do que no meio dos filhos daqueles que não são da luz. Então nós estamos cercados de tretas. E já não bastasse a nossa vida, agora tem a vida daqueles que são da gangue que a gente não concorda. Então fala pro irmão que está perto de você, se você não é da minha gangue, mesmo sendo filho do mesmo Deus, servo do mesmo Senhor, não me chame de irmão. Existe a gangue dos que são casados
e os que vão casar. Mas existe uma gangue que é a... Irmão, pelo amor de Deus, promete que você vai ficar doidão e vai pular da cadeira. Existe uma gangue que não tem a bandeira de um lugar, não tem uma... Ai meu Deus, que perigo, vai dar confusão, Jesus, olha o que eu estou fazendo. Será que é isso que eu quero mesmo, Jesus? Eu vou para cima, vamos embora. Existe um time, existe um povo, existe uma galera que é inimiga das trevas e é amiga de Deus. Então agora eu vou te dar uma boa notícia. Quando Deus quer mudar você de nível, quando Deus quer abençoar você, quando Deus quer transformar a sua história, Ele não te dá coisas, Ele não te dá bênçãos materiais, Ele não te dá carros melhores, casas maiores. Quando Deus quer abençoar alguém de verdade, Ele apresenta aqueles que são amigos dele. Calma, que nem chegou a boa notícia. Ou seja, antes de Ele levar você para um novo nível, Ele vai mudar a mesa que você senta, o ambiente que você permanece, o ciclo que você faz parte. Porque talvez você só não está vivendo o melhor de Deus porque está sentado na mesa errada, com as pessoas erradas, olhando para o lugar errado. E aí a palavra diz: bem-aventurados aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Então talvez o problema seu é a tua galera. Começamos uma treta. Quem anda com um sábio será sábio. Quem anda com um tolo será destruído, a palavra diz. Quem anda com gente cheia do Espírito Santo será cheio do Espírito Santo. Quem anda com gente vazia será vazia. Quem anda com gente que fala coisas do eterno será preenchido pelas palavras do céu. Mas aqueles que andam com aqueles que falam mal dos irmãos será adoecido pelo veneno que o outro carrega na língua. De fato, o que o apóstolo Paulo escreve estava certo. Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. O que você quer para você? Eu quero andar com a galera dele. Eu quero andar com a galera de Jesus. Eu quero andar com a galera que glorifica o nome dele, que fala dele, que ama ele, que usa tudo aquilo que Deus deu para glorificar o nome dele. Eu não quero outra galera. Eu não quero a galera que reclama. Eu não quero a galera que amaldiçoa. Eu não quero a galera que vai atrás de quem. Não. Eu quero a galera dele. Eu quero a galera. Jesus, me mostra os teus amigos. Me mostra quem é do teu time. Irmão, declara comigo. Diga: Jesus, em 2025, eu só quero uma coisa. Eu quero ser amigo daqueles que são os teus amigos. E aonde começa a mudança de nível? Aqui que você precisa entender rápido. Vou te dar um exemplo. Eu era um garoto que estudava no ensino fundamental, num colégio público, que eu consegui vaga. Minha mãe falou que não iria, eu fui conseguir. Era o melhor colégio da nossa cidade, gratuito, e eu fui lá e consegui uma vaga. Eu estudei de 5ª a 8ª série nesse colégio. Eu era um aluno exemplar. Eu fazia teatro na escola na época, eu amava o colégio. Eu nunca havia ficado de exame até a 8ª série, nunca havia. Aí eu fui estudar à noite, no ensino médio. E aí eu descobri outra galera. Eu descobri um outro mundo que eu não sabia que existia. E eles fizeram grandes propagandas para mim. E quando eu havia perdido 3 anos da minha juventude, porque eu estava no lugar errado.
com as pessoas erradas, com o foco errado, com as metas erradas. Mas daí um dia, Jesus me alcançou no meio da sujeira e do lixo. Jesus me tirou do monturo e mudou a minha vida. E a primeira coisa que Ele fez foi me apresentar um amigo dele. A primeira coisa que Jesus fez na minha vida foi me salvar, mas a segunda foi me mostrar um amigo dele, porque era esse garoto que era amigo dele que iria me inspirar, que iria me fazer ter vontade de orar, de buscar a Jesus como nunca, de amar a Deus de uma maneira sobrenatural. E esse amigo é o Felipe. Eu me lembro do dia que eu conheci ele. O Felipe era sinistro. O Felipe chorava e falava língua estranha e era batizado no Espírito Santo. O Felipe, quando glorificava, levantava a mão com suspense. Ele fazia assim. E eu comecei a glorificar a Deus igual o Felipe. Eu fazia assim. E aí um dia eu descobri que o Felipe tinha outro Felipe, que foi alguém que Deus apresentou para ele e que mudou a vida dele. E um dia o Felipe estava pregando para nós. Eu era só um jovem nessa época. E ele disse, e esse garoto, o nome dele era Ninho, era o apelido dele, Ninho. O Ninho fez com que eu tivesse vontade de amar a Jesus, e ele mudou a minha vida, e através dele eu estou aqui pregando. Só que o Ninho havia falecido, e o Felipe estava pregando isso. E o Felipe era o meu Ninho, e eu queria ser como o Felipe era. O Felipe não sabe, mas eu só tive vontade de pregar por causa dele. Eu queria falar por causa dele. Eu achava massa como ele fazia. Eu achava incrível como ele glorificava. Então, se tinha um momento que todo mundo podia dar glória a Deus, eu dava glória a Deus igual o Felipe. Eu levantava a mão igual o Felipe. Eu falava igual o Felipe. O Felipe, quando pregava, colocava a mão no rosto e fazia assim. E esse fui eu durante muito tempo. E Deus foi mudando os Filipes na minha vida. Deus me deu o Mário. O Mário era o meu professor da escola bíblica dominical. Eu nunca vi alguém pregar com tanta sabedoria e graça. E aí o Mário começou a me apresentar um Deus extraordinário. E eu queria isso, Jesus. E aí o Mário me apresentou o Alinor. E o Alinor era o mestre. E o Alinor, sendo o mestre, um dia olhou para o menino e falou, você vai dar a próxima aula de escola bíblica dominical. E eu passei a noite em claro lendo a lição da escola bíblica, porque no outro dia o meu amigo, que era o meu mestre, estaria me ouvindo. E esse meu amigo me levou para outro nível. E todos os amigos que Deus foi me fazendo conhecer, amigos dele, foram me levando para outro nível. Outro nível, outro nível, outro nível. Não é sobre uma proporção entre eles, é sobre uma proporção entre mim e Deus. Entende? Outro nível. Um dia esse meu amigo Alinor falou para mim, quem não sabe o que procura, quando encontra não percebe. E nesse dia eu tomei uma decisão. Eu não vou ser líder de jovens, eu não vou ser pastor, eu vou ser um evangelista. E aí eu conheci outro amigo, outro da galera dele, pastor Lucinho Barreto. Pastor Lucinho Barreto foi pregar em Florianópolis. E quando ele foi pregar em Florianópolis, eu fiquei incendiado pela loucura que ele tinha por Jesus. E ele pregou uma mensagem de manhã, pregou outra mensagem à tarde, e no final da mensagem da tarde ele disse, e eu vou pregar à noite para quem quiser ficar no culto do domingo. E eu falei para minha esposa, nós vamos ficar. E a gente ficou. Naquele dia eu me lembro da roupa que o Lucinho estava. Pastor Lucinho estava com uma jaqueta de couro preta. Eu me lembro do cheiro que ele estava. Homem bonito, cheiroso, velho. Eu te amo, mano. E aí o Lucinho pegou toda a religiosidade que eu tinha dentro de mim durante a mensagem, embrulhou e jogou no lixo. No outro dia eu falei, vou começar a pregar de camiseta também. E eu pregava de terno e gravata. Deus mudou a minha mensagem.
Eu comecei a pregar igual Lucinho, e eu falava igual mineiro, e eu nunca tinha ido para Minas Gerais. E eu ria que nem o Lucinho, e eu ia que nem ele, mas eu não era ele. E aí Deus foi me apresentando outros amigos. Um dia eu estava dentro da minha casa e recebi uma notícia de um amigo de Jesus que havia acabado de morrer. O nome dele era Gregório McNutt. E o dia que eu conheci ele não era tarde demais, mas eu assisti a mensagem dele o dia todo. E eu terminei o dia de joelho no meu quarto dizendo: eu preciso ser mais crente, eu preciso orar mais. E a mensagem que me impactou foi fogo, paixão e lágrimas. E aquilo levou meu ministério para outro lugar. E aí um dia eu estava no meu quarto, num hotel do interior de Santa Catarina, e o Espírito Santo falou comigo: liga o teu computador que eu tenho alguém para te mostrar. E o Senhor me apresentou um homem chamado Billy Graham. E eu passei a tarde toda vendo toda a história dele. E terminei de joelhos no meu quarto dizendo: Jesus, eu sei que eu sou nada, mas me deixa viver pelo menos um pouco que esse homem viveu no Evangelho. Faz com que a minha voz ecoe pela nação. Jesus, me dá a oportunidade de alcançar mais pessoas. Ou seja, todas as vezes que Deus quis mudar eu de nível, Ele me apresentou um amigo novo dele para mim conhecer. Tão lindo, não entenda mal, mas se você só anda com gente estranha, se você só anda com murmurador, fofoqueiro, maldizente, reclamão, não espere que você vai viver algo sobrenatural. Me desculpe, se você ainda anda com gente que escarnece das coisas de Deus, que só compartilha o que não presta, e desculpe, mas não há nada novo para você viver. Mas se você quiser viver algo novo, você precisa dos amigos de Jesus para caminhar com você. Você precisa daqueles que Jesus chamou para andar com você. Você precisa de gente mais crente que você. Sabe qual é a parada? É porque no nosso tempo estão dizendo: quer ficar rico? Anda com rico. Quer prosperar? Anda com gente próspera. Não estou falando de nada disso, lindo. Nenhum desses amigos me impressionaram por conta do que tinham na conta, mas por aquilo que tinham no joelho. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram profundos quando falavam. Havia fogo nos olhos deles. Então eu desejei ser parecido. E quando descobri, estava ficando mais parecido com Deus. Eu quero que você compreenda que talvez está chegando a hora de você dar tchau para aqueles que te paralisam e estações da vida que Deus já quis que você saísse de lá há muito tempo. Muda o ciclo, sai do grupo. Eu entendo que tem pessoas que gostam disso, e eu também amo. Eu tenho amigos há mais de 20 anos, eu amo eles, mas eles não são na minha mesa. Por que, Davi, você ficou rico? Porque é isso que alguém diz. Não, é só porque eles não são amigos de Deus. Eles não querem o meu amigo. Se eles quiserem, eu estou aqui, mas eles não querem também. E eu estou atrás dos amigos de Deus. Eu quero ser amigo de quem é amigo dele. Eu quero ser amigo daqueles que são cheios do Espírito Santo. Eu quero ser amigo daqueles que têm visão do céu que eu não tenho ainda. Eu quero ser amigo das irmãs do coque. Eu quero ser amigo de gente que carrega a presença dele. Eu quero ser amigo dessa galera. Eu quero andar com essa turma. Eu estava numa igreja com um amigo meu e ele falou para mim: rapaz, vem uma irmã do circo de oração. Essas irmãs do manto são canela de fogo. E rapaz, essa mulher não tem acesso à rede social, não tem acesso a nada. E Deus usou ela para falar comigo. E o que ela falou, nunca vi. Deus revelou para ela, não tem como ser diferente. Aí eu falei para ele: ela vai vir aqui hoje? Aí ele falou: vai vir, vai vir. Vai vir no culto que você vai pregar no segundo culto. Eu ia pregar em 2 cultos, ia pregar no segundo. Ele falou: no segundo ela vai estar aqui. Aí eu falei para ele: por favor, quando ela vê entrar, fala que eu quero que ela ore por mim. Aí, irmão, entrou a irmãzinha do circo de oração, pequenininha, baixinha assim.
bem gordinha, bonitinha, entrou, pá, top. Aí ele falou pra mim: esse aqui é o Dave. Aí ela: oi, tudo bem? Nunca ouviu falar do meu nome. Glória a Deus. Ele vai pregar agora. Ah, é, irmão, que bênção que você vai pregar. Eu vou. Aí eu, morrendo de vergonha de pedir para ela orar por mim, o meu amigo falou: e ele pediu se você pode orar por ele. Na hora eu falei assim, ó, pá, bateu a mão e falou uma língua estranha do nada, irmão. Botou a mão na minha cabeça e falou: e aquela casa? Não, eu estava orando para Deus por um negócio de uma casa, de uma confusão que eu estou fazendo na vida, que ninguém sabe de nada. E Deus começou a falar tudo comigo. Já te falei, não tenha medo, eu vou ser com você, eu estou tirando todo o embaraço, eu vou fazer. Irmão, e eu assim chorando. Chega segunda-feira, todo o embaraço acaba, conforme Deus havia usado ela para falar. Todo o medo vai embora. E eu estou assim: qual é o telefone dessa mulher que eu preciso ligar para ela de novo? Irmão, eu não quero ser amigo do famoso, eu quero ser amigo daquele que Jesus é amigo. Eu não quero ser amigo do rico, eu quero ser amigo daquele que é cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser amigo nem do anônimo nem do famoso, eu quero amigo da galera dele. Então entenda, quando Jesus quer abençoar você, o maior presente que Ele pode te dar é alguém cheio do Espírito Santo perto de você. Quando você tem alguém cheio do Espírito Santo perto de você, o que você não via, você vai ver. O que você não acreditava, você vai acreditar. O que você não sonhava, você vai voltar a sonhar. Porque pessoas que são amigos dele te levam para perto dele. Eu não sei você, eu só quero amigos que são amigos dele, porque esses amigos me levam para o futuro que Deus tem para mim. Não atrasam a minha história, não paralisam o crescimento e levam para o centro da vontade de Deus. Qual é o próximo amigo, Jesus, que você vai me apresentar? Sabe, quando eu olho para a Bíblia, o meu primeiro amigo não foi um homem. Eu demorei muito para entender. Eu tratei o Espírito Santo, meu Deus, o meu primeiro amigo me encontrou sozinho dentro do meu quarto. Foi o Espírito Santo de Deus que entrou dentro do meu quarto, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Fala para quem está perto de você: você precisa do Espírito Santo de Deus. Ele é mais do que um arrepio. Diga: Ele é mais do que um arrepio. Ele é mais do que uma sensação. Ele é mais do que uma melodia. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E quando eu conheci o Espírito Santo de Deus naquele dia, Ele me convenceu de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu só estou aqui porque no dia que nenhum amigo da terra estava presente para me ajudar, o Senhor enviou o Espírito Santo dele para me socorrer. Então, lindo, enquanto os amigos de Deus não chegarem, o Espírito de Deus já está disponível para você. Mas entenda que será Ele que vai conectar você a esses amigos. Eu não sei se você está com expectativa, linda, mas eu hoje, existem milagres que eu vivo por conta dos meus amigos. Como assim, Dave? Tem coisas que eu nunca teria acesso, mas Deus me deu amigos que têm. Tem coisas que eu nunca teria fé para viver, mas Deus me deu amigos que tiveram fé antes de mim e estão vivendo. E porque eles estão vivendo, eu estou começando a olhar para mim e estou dizendo: eu também consigo viver essa parada aí. Eu também consigo entrar nessa treta e vencer junto também. Então escute, amigos são assim. Amigos
que sentam na mesa têm o poder de fazer você sair dali sonhando ou tendo pesadelo. Amigos produzem alívio e também têm poder de produzir desespero. Eu só quero que você entenda uma coisa essa noite. Jesus está interessado de te apresentar novos amigos esse ano. 3 aleluia. Vou dizer de novo então. Jesus tem uma vontade muito grande de te apresentar novos amigos esse ano. Mas esses amigos serão ciumentos. E eles não vão dividir você com aqueles que te paralisam. Eles não vão dividir a sua amizade com aqueles que te atrasam. Eles não vão dividir você. Pelo contrário, eles vão incomodar você até que você aprenda a dar tchau para quem precisa dar tchau e oi para quem você deve dar oi. E eu termino assim, deixando claro para você que toda mudança de nível é uma mudança de mesa. Que toda mudança de mesa é uma mudança de comportamento. E que toda mudança de comportamento é um horizonte novo que se abre sobre nós. É uma nova perspectiva de fé que é alcançada. São milagres novos, são histórias diferentes. E às vezes a gente só não vive porque está na mesma mesa de quando tudo começou. Eu não estou falando mais de um lugar, eu estou falando de uma pessoa. Tão lindo. Está na hora de a gente acordar logo. Sai dessas gangues erradas que você anda. Para de andar com essa galera ruim que você vive. Ai, meu Deus do céu. Não tá de dar nome. Mas sabe desses grupos de WhatsApp que você anda? Sai logo. Sério, verdade, vaza daí. Muda o ciclo. Porque talvez você só está do jeito que está porque ainda não entendeu que o que te adoece é justamente a mesa que você senta. Que talvez você só está onde está porque o lugar que você está até agora te paralisou de viver. Todas as vezes que Deus me fez viver coisas novas, antes Ele me apresentou amigos que me levaram para esse lugar. Eu nunca fui sozinho. Eu sempre fui com amigos dele. Pega na mão de quem está perto de você e diga: é você esse amigo? Fique de pé, por favor. A nossa oração será: Jesus, nos apresenta os teus amigos. Nos leva para esse lugar aonde a gente consiga ver o que a gente nunca viu. Que a gente aprenda palavras que nunca sabia que existiam. Realidades que nós nunca fomos apresentados. É tão bom, sabe? Quando você anda com amigos de Jesus, você descobre coisas que nunca ninguém te apresentou. Mas só os amigos certos podem te apresentar. Eu não estou falando de comodidades financeiras. Eu não estou te falando de destinos de viagem. Eu estou falando sobre níveis. Engraçado que lições específicas precisam de pessoas específicas. Eu aprendi a ser mais humilde com amigos de Jesus. Eu aprendi a ser mais generoso com amigos de Jesus. Eu aprendi a orar mais com amigos de Jesus. E cada amigo me ensinou uma coisa. Cada amigo me ensinou uma coisa. E a autoridade deles foi tão questionável que não tinha mais como eu dizer que eles estavam errados, porque o fruto os defendia. Então eu quero esses amigos. Jesus, eu quero viver uma nova estação. Qual é o amigo que o Senhor vai me apresentar? Qual é o lugar que eu preciso estar para encontrar aqueles amigos que o Senhor semeou, que o Senhor colocou? Essa talvez é a palavra mais sensível, porque mexe com muitos sentimentos que os homens tentaram destruir, sabe? A gente está sempre olhando para coisas materiais, a gente sempre está olhando para aquilo que nos favorece, amizades de interesse. Mas não é sobre isso, sabe? É sobre amigos que nos levam para níveis diferentes no quesito relacionamento com Deus. Quem são esses amigos que a gente ainda não conheceu?
Quem são essas pessoas? Quem será o próximo homem de Deus que eu vou conhecer e que vai mudar todo o curso da minha vida? Qual será o próximo conselho que vai repaginar detalhes equivocados da minha história? Não sei se você entende, mas a gente está só no começo. A gente começou a viver agora. Quem será que vai ser o amigo que Deus vai colocar, que vai me ensinar a ser um pai melhor, que vai me colocar mais paixão? Quem será? Será que está aqui? Será que é um de vocês? Posso te dar um dado? Hoje eu sou amigo de pessoas que um dia fui espectador. E hoje eu sou amigo daqueles que um dia fui espectador e virei amigo. E hoje eles estão aprendendo. Porque a vida vira, as coisas mudam. Você está entendendo? E esse é o brilho do que Deus está fazendo no nosso tempo. A cada novo amigo que Deus te apresenta, é um novo nível que Deus vai te levar. Não, você não entendeu. Eu vou falar de novo então, para você gravar isso. Se Deus te apresentar um amigo novo por esses dias, tenha certeza, Deus está levando você para um novo nível, para um novo lugar, para um novo momento da sua história. Porque Deus nunca faz nada sem usar os seus amigos para nos colocar nesses lugares. Então entenda, a nossa oração é por amigos, por amigos. Talvez hoje é por amigos, mas daqui a 10 minutos é para que a gente saia dos não amigos, que a gente se levante das rodas que nos pararam, que a gente se levante dos lugares que nos amaldiçoaram, lugares que você é refém. Você ainda é refém da aprovação daquele lugar, e por isso ainda está lá, ainda tentando provar que está certo, sendo que Deus tinha os amigos que já acreditaram em você. Mas você ainda está lá, tentando mostrar um lado da moeda que eles não viram. Sai daí. Deus tem amigos novos para te apresentar. Feche os seus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, esse ano eu quero conhecer os teus amigos. Eu quero conhecer aqueles que o Senhor ama e que tem relacionamento contigo. Jesus, eu quero conhecer aqueles que têm compromisso contigo, porque são esses amigos que vão me levar para mais perto de ti, Jesus, e para o centro da tua vontade. Jesus, me livra dos amigos maus, daqueles que me levam para longe da tua presença, daqueles que colocam medo, daqueles que roubam os sonhos, daqueles que maldizem o tempo e as estações, e me coloca perto daqueles que têm esperança e que anunciam as boas novas e que nos levam para esse lugar, um novo nível, uma nova estação, em nome de Jesus. Opa, Tiguri. Não. O pessoal vai bater em mim já já, assim começa os cancelamentos. Meus lindos, eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. E direto de Canoas, Rio Grande do Sul, eu tenho uma palavra para você sobre algo que tem destruído a vida de milhares de pessoas. Pessoas que conhecem a Jesus, mas ainda estão com as suas emoções todas perdidas e cheio de problemas que não foram resolvidos. E a palavra de Deus é um bálsamo, como um azeite puro, que tem o poder para nos curar. Aleluia. Para nos libertar, para nos fazer livres, livres de todo peso, livre de todo jugo, livre de todo o gatilho, livre de toda rejeição, livre de todo trauma. E só Jesus tem o poder para fazer isso.
Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas antes de ir para esse vídeo, eu quero te pedir uma coisa rapidinha, tia. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Aleluia, aleluia. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. E antes de irmos para a mensagem, meu último pedido para você. Se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, esse é um convite para você ser parte de algo lindo que Deus está fazendo no nosso país. Você pode ser um voluntário, você pode nos ajudar nas circunstâncias de caos do nosso país, e você também pode ser um doador que faz com que homens sejam enviados à ponta. Aqui embaixo tem todas as informações, e você será muito amado por nós se entrar conosco nessa jornada. Afinal de contas, quanto mais longe a gente vai. Então agora a gente vai para a mensagem. Mas eu estava falando com um crente esses dias, Piá. Piá é do Paraná, Chico. E o guri me falou que mesmo depois que conheceu Jesus, o rapaz está trilouco. Tá com gatilho até dizer chega. Que ele tá quando tá quase se curando, alguma coisa acontece. E o Piá velho fica perdido. Mas eu conto assim para vocês no outro dia que eu tenho que ensaiar melhor. Mas sabe, tem pessoas que pensam que quando a gente conhece Jesus, né, a nossa vida, ela se torna um mar de rosas. É como se Jesus chegasse e produzisse uma amnésia em nós, e a partir dali a gente esquece de todo o mal que nos fizeram, de todos os traumas que nós vivemos, de todas as dores que nós passamos. E aquilo é anestesiado na nossa vida e nada mais sente. E tudo é perfeito, tudo dá certo. Mas a gente sabe que de fato, quando nós voltamos para Jesus, ou quando entregamos a nossa vida para Jesus, a primeira coisa que começa em nós é um processo de transformação. É um processo que mexe na nossa estrutura, que começa a lapidar a gente de dentro para fora. E até que chegue isso na alma, no profundo da nossa alma, demora. Demora porque a gente não conta, demora porque a gente não se abre, demora porque às vezes a gente não sabe nem por que sentimos o que sentimos. A gente não sabe de onde vem a dor e por que somos o que somos. Por que chegamos nesse estágio da vida e às vezes a gente não sabe. Vou te falar uma coisa. Durante muito tempo, eu sempre... A minha mãe sempre foi uma mulher muito inteligente. Minha mãe é uma mulher de Deus, aquelas irmãs de oração assim, sabe? Obrigado, ela é maravilhosa. E ela sempre me dizia: mano, cuidado quando você estiver no trânsito. Não buzina para ninguém. Às vezes, quem está na sua frente pode estar carregando um caminhão de lixo dentro de si. E por pensar que não tem nada a perder, pode dar um fim na vida dele e na sua. Então tome cuidado. E aquilo sempre ressoou no meu coração. Toma cuidado. Você não sabe o que o outro está passando. Você não sabe o que o outro está vivendo. Você não sabe o que ele coleciona de dores dentro da alma. E aí eu vou te falar uma coisa. Quando você vê, por exemplo, agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, as brigas de internet, as confusões de internet, você percebe que as pessoas que estão lá brigando, o background delas é muito triste. Não há... Eu não estou falando de bem material, não estou falando de nada disso. Mas de certo modo essas pessoas não prosperam. Elas não avançam. Você já percebeu? A vida delas é só aquilo. É só dor, peso, BO. Você não vê algo de Deus gostoso assim da vida delas, uma boa notícia. Sempre é pesado.
Você só vê essa pessoa quando tem uma polêmica, já percebeu? Ela não aparece no dia bom, ela só aparece no dia mau. E aí eu sempre pensei, sempre tive muita tentação a ter raiva dessas pessoas. Até eu comecei a entender que aquilo é o resultado da fé deles, que em algum momento fracassou. Então eles só estão espelhando as dores que carregam, os milagres que não viveram, as portas que não se abriram, as coisas que não aconteceram. Então, como eles vivem uma dor, um resumo de fracassos, a palavra de esperança irrita essa pessoa. É como eu, quando trabalhava na loja de tênis, e um dia entrou uma senhora bem velha, e eu disse para ela: bom dia, minha linda. E ela disse: bom dia só se for para você. O que ela estava dizendo é: a minha vida está uma tragédia, não venha me desejar algo que é inatingível para mim agora. Então basicamente essas pessoas, elas só estão coçando as suas feridas em público. Elas só estão passando caco de telha na ferida que ainda sangra. Porque quando elas dizem que você não pode acreditar nessa promessa, é porque elas já deixaram de acreditar nisso. É porque elas não conseguem ver mais Deus dessa maneira. O Deus delas é o Deus do peso, é o Deus da crueldade, é o Deus que te transforma num pedaço de lixo. Não é o Deus que te transforma, não é o Deus que te liberta, não é o Deus que alivia o jugo, não é o Deus que leva sobre ele as nossas enfermidades. Sabe, é o Deus que relata a minha dor e se alegra com ela. Há peso, há jugo. E no meio de tudo isso, há os inocentes. No meio de tudo isso, há pessoas que ainda não compreenderam um todo, foram transformados no espírito, mas a alma está putrificada, as emoções estão despedaçadas e o coração está cheio de gatilho. E essa palavra me pegou. Me pegou porque eu não ouvi de alguém que não conhece Jesus. Me pegou porque eu ouvi de alguém que eu amo e que ama Jesus. E nós estávamos conversando e ele disse: cara do céu, isso me ativou um gatilho e aquilo me fez tanto mal. E eu fiquei com aquilo: Jesus, por que ainda é escravo de algo que já passou há tanto tempo? Por que o espírito ainda não subjugou a alma? Não subjugou a carne, porque ainda vive? Quantos de nós aqui, mesmo vivendo a realidade do Evangelho, ainda somos feridos aqui dentro? Ainda sangra pelo meio das nossas vestimentas evangélicas? Por que o nosso coração ainda sangra? Por que nós ainda não conseguimos desenvolver um amor de fato? Por que nós ainda não conseguimos perdoar? O que aconteceu com a gente? Sabe qual é o nosso problema? A nossa geração é a geração dos diagnósticos de problemas psicológicos. Todo dia um novo diagnóstico, todo dia um novo remédio, todo dia uma nova ideia revolucionária que vai fazer você ser uma pessoa mais produtiva. Mas ao final da noite e do dia você não vai ter sono. Então há um remédio revolucionário que vai te fazer dormir. Mas no outro dia você não vai ter força para acordar. Mas agora tem um remédio revolucionário que vai te dar foco, força, e você vai conseguir. E vai tapear a sua realidade e não vai deixar você ver nada. Até o dia que o remédio acabe na caixa e você não consiga pregar os olhos na cama. Até o dia que o remédio acabar na caixa e você não conseguir prestar atenção em absolutamente nada. Eu não estou falando de uma patologia verdadeira. Estou falando de coisas que nós usamos como muletas para justificar os nossos problemas que não foram resolvidos na raiz. Porque nós chegamos até Jesus, mas ainda nós não entendemos o que Ele quer. Nós ainda não entendemos o que Ele faz. Jesus veio para salvar o homem da sua eternidade caída. Dá um amém. Mas você acha que para nisso? Jesus veio para nos livrar do inferno, amém? Mas você acha que é isso? Não estou dizendo que não é o mais importante, porque de fato é. Triste é viver uma vida no inferno da terra e ainda além de tudo terminar no inferno da eternidade.
A verdade que estão implementando é que para você viver o céu da eternidade, você tem que viver o inferno na terra. Estão mentindo para você. Porque a Bíblia diz coisas que me dão esperança. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. A Bíblia me dá esperança. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A minha Bíblia me dá esperança. Aquele que habita no refúgio do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é a minha força. Você não vai temer a seta que voe de dia, nem aquela que voe na escuridão, nem a peste. Nada, nada, nada. Então que mundo é esse que a gente está vivendo, aonde nós somos obrigados a carregar um peso que não era mais para estar sendo carregado? Que delícia falar isso para você. Hoje você vai tirar uma mochila de 100 quilos das tuas costas. Hoje você vai sair livre, leve. Nada mais vai ter poder para paralisar você. Nada mais vai ter o poder para paralisar aquilo que o Senhor vai fazer na sua história. Porque se a sua alma subjugava o seu espírito, hoje o seu espírito vai subjugar a sua alma. Eu acho que eu ouvi um ainda bem que eu vim aqui. Aleluia. Vou te dizer, eu queria ter ouvido essa mensagem 10 anos atrás. Carreguei tanto peso que não era para mim. Carreguei tanto peso que a religião colocou. Carreguei tanto peso que não era Jesus. Carreguei tanto trauma que destruiu minha vida. Eu carreguei tanto peso que me fizeram decidir errado. Tanta coisa que não precisava ter me acompanhado, mas eu não tinha ouvido essa palavra ainda. Eu ouvi a vida toda que eu não era criança, que Deus iria me punir, que Deus estava me esperando com uma vara de ferro para me corrigir. E todas as vezes que eu errava, alguém dizia para mim: toma cuidado para Deus não pesar a mão sobre você. E mesmo sendo criança eu era culpado. Mesmo sendo adolescente eu era o culpado. Eu era o culpado de tudo. A infância foi rejeitada, a adolescência foi rejeitada. E eu não estou gritando as minhas dores, porque tudo já foi curado. Mas estou dizendo para você que tem gente que até hoje vive um reflexo daquilo que não semeou, de um peso que não deveria estar carregando, porque foi rejeitado, porque foi abandonado, porque foi ferido, porque foi maltratado. E até hoje não vive, porque foi proibido de viver lá atrás. Chega um tempo que os seus traumas não podem mais decidir por você. Chega um tempo que aquilo que te feriu não pode mais ferir os outros através de você. Os teus filhos não precisam desse peso, não. Os seus netos não precisam desse peso. O teu esposo não precisa desse peso. A tua esposa não precisa desse peso. E nem você precisa dele. Porque às vezes nós ainda só estamos carregando para justificar todo o tempo de fracasso que a gente viveu. A gente tem prazer de dizer: eu só sou isso por causa disso. Mas tem que chegar uma hora que você vai dizer: eu não sou mais absolutamente nada que disseram sobre mim. Eu não sou absolutamente nada que semearam na minha história. Eu sou tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu me lembro um dia, quando eu era garoto, a gente estava na casa de um amigo do meu pai. E o amigo do meu pai abriu um pacote de bolacha e disse: Dave, você quer? E meu pai falou alto: ele não quer. Só que eu queria. Só que eu queria, mas eu não tinha autoridade para falar que eu queria. Eu não tinha tamanho para dizer que eu queria enfrentar o meu pai, que por conta da miséria da mente achou que uma bolacha faria falta para o filho do amigo
mas não levou em consideração que talvez o filho dele ficaria feliz com um pacotinho de bolacha. Sabe, tudo isso, em algum momento, é um gatilho. Tudo isso, em algum momento, é a forma que você trata o filho que Deus te deu. Em algum momento, se Jesus não entra de maneira plena e completa dentro de você, em algum momento isso vai vazar, isso vai sujar alguém que não tem culpa. Eu ouvia a minha mãe dizendo para o meu pai: Hamilton, faz isso. E meu pai dizia: mas o meu pai me criou assim, e eu estou vivo. Escorreu nele, escorreu em mim, mas não escorreu nos meus filhos. Por causa disso aqui, por causa dessa palavra, por causa dessa verdade, por causa dele não atingiu os meus filhos. Por causa dele não atingirá os meus netos. Por causa dele não será parte do meu legado. Eu quero declarar no nome de Jesus que por causa do Senhor Jesus na sua história, não afetará os teus filhos, não afetará a sua família, não afetará o seu legado, não afetará absolutamente nada do teu futuro, porque uma verdade apareceu no meio de toda a história. Quando Jesus chegou no mundo e começou a andar no nosso meio, ele começou a perceber uma coisa: os meus filhos estão perdidos. Eles ainda não entenderam quem eu sou e o que eu vim fazer. Então ele falou: Mateus, escreve o que eu vou dizer. E eu estou parafraseando com você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu já estaria assim: Jesus, é para mim isso aqui. É assim que eu estou vivendo até agora. É assim que eu estou sobrevivendo até agora. E eu vos darei descanso. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tentarem pregar qualquer outro evangelho para você que não seja este, é mentira. Não foi Paulo que disse, não foi Abraão que falou, não foi Josué que contou, não foi Noé, foi Jesus. Eu sou manso e humilde. Deixe que venham a mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E o meu jugo é leve e é suave, e em mim a alma de vocês terá descanso.
descanso. Sentar debaixo de uma sombra, tomar um mate, prosear. Aprenda. Perdão, Jesus. Eu quero parar, mas a minha maturidade, eu falta dela, não deixa. Quando chegamos em Jesus, Ele ressignifica tudo aquilo que estava aqui dentro. Quero dizer para você, meu lindo, hoje você vai blindar a sua mente, mas você não vai blindar a sua mente com um pensamento positivo. Você não vai blindar a sua mente com qualquer outra coisa que não seja a palavra de Jesus. Dave, como eu faço para desativar os gatilhos que me lembram de todas as dores, que me colocam em tristeza, em pânico? Eu sei. Se alimente da palavra. Se alimente da palavra. A palavra precisa ser parte da sua vida. A palavra de Jesus precisa entrar. Mas o que, Dave? Vigie as suas influências. Cuide com o que você assiste, cuide com o que você ouve. E mais o que? Ore. Ore e rasgue o seu coração na presença dEle. Porque tudo que você colocar na presença dEle, você não vai precisar mais carregar. Ele levará com Ele. Não precisa mais carregar sozinho. E então, Dave, o que eu vou experimentar? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que isso me trará? Paz, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu vou contar um segredo para vocês, tá? Eu sou bem fofoqueiro. Sabe, quando Jesus entra, Jesus tira você do lugar de vítima e leva você para um lugar de conserto. A partir daquele momento, depois que Jesus entra, você não é mais uma vítima agora. Agora você vai ser curado pelo Senhor. Você não vai voltar mais para lamentar, você vai voltar para perdoar. Você vai voltar para sarar e para seguir em frente, sem nada que te prenda ao passado que tentou te apagar. E é isso que acontece. Quando Ele entra, Ele muda tudo aqui dentro. Ele ressignifica as dores. Ele leva você para um lugar onde você é curado, restaurado. Mas para isso, você precisa mostrar aonde está o problema. Não adianta dizer para Deus que você quer ser curado, mas não dizer do que. Diga para Ele: Jesus, é as minhas emoções. Jesus, é por causa disso, é por causa daquilo. E aí Jesus vai curar você. Ele está esperando você levá-lo nesses lugares escondidos dentro de você, de portas trancadas, que só o medicamento acessa e ele nunca pôde entrar. É nesse lugar que Ele quer que você leve. E quando você leva nesse lugar, então Ele muda a posição. Não é mais uma vítima agora. Agora você é alguém que está sob o controle da circunstância. E você, porque está agora nesse lugar, você toma uma decisão sábia e ousada. Você perdoa. Então aquilo que tinha poder para te ferir, não tem mais poder para te ferir. Não te fere mais, não te machuca mais, você resolveu. E aí a vida vai dar uma volta. Isso é maravilhoso. A vida vai dar uma volta. Fala para quem está perto de você, diga: a vida vai dar uma volta. Eu vou falar para você então, olhando nos seus olhos: a vida
vida vai dar uma volta. E quando a volta for completa, você vai passar por todas as pessoas que te feriram, que foram responsáveis pelos seus traumas, pelas suas rejeições, pelas suas dores. Mas agora, nesse lugar onde a vida dá uma volta gigante demais, você não é mais vítima. Agora você é o autor da história que Deus deu um novo caminho para seguir. E nesse lugar você não é mais aquele que se ofende. Nesse lugar você não é mais aquele que coça as feridas. Nesse lugar você é aquele que testemunha do favor do Senhor. E eu quero declarar que nessa volta da vida você vai ser bênção para aqueles que te feriram. Você vai ser cura para aqueles que te machucaram. É loucura demais, mas eu quero que você pega. Você vai ser um bálsamo para aqueles que te jogaram vinagre quando você estava com sede. Você vai ser cura para aqueles que colocaram o dedo na sua ferida e apertaram fundo para ver sangrar mais. Mas você não é aquela pessoa ferida. Você agora ela é curada, restaurada, e você vai ser a cura para quem te feriu. Você acredita nisso? Eu sei o que você está pensando. Você está assim, não. Porque o dia que eu der a volta na vida, eu quero humilhar aqueles que me humilharam. Só que aí Jesus não vai ter te encontrado de fato. Porque quando Jesus entra em nós, é a natureza dele que toma conta de nós. José, depois de ser traído, humilhado, vendido, encontra os irmãos. E a Bíblia diz que o que ele faz é a prova que Deus era com ele. Ele perdoa, ele restitui e ele honra aqueles que o feriram. Meus pais tiveram um encontro com Jesus muito grande. Minha mãe orou pelo meu pai durante 8 anos. Jesus salvou meu pai. Não está feliz? Eu vou falar mais então. E meu pai hoje é um outro homem. Minha família é uma bênção. Eu estou aqui, minha mãe está jejuando pela série. Meu pai está mandando vídeos do que eles estão vivendo. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra é um bálsamo que nos cura. Jesus, nós não seremos mais os mesmos. A partir de hoje, tudo aquilo que nos feriu será depositado na tua presença. Não seremos mais escravos, Jesus. Não seremos escravos dos sentimentos. Não seremos escravos dos traumas. Mas iremos tomar do teu jugo que é leve e suave. Porque essa é a tua palavra. Jesus, nunca mais seremos escravizados por nossas emoções. Mas a partir de agora o nosso espírito governará sobre a nossa alma. Em todos os lugares que fomos feridos, seremos cura para aqueles que precisarem. No nome de Jesus. Amém.